E a todos que assistem essa live. Estamos ao vivo através do Facebook oficial do pré-candidato a prefeito de Paragominas, Sidnei Rosa. Meu nome é Letícia Bicalho e serei a mediadora deste bate-papo que tem como tema a geração de emprego e renda em Paragominas. O Facebook é um dos canais de comunicação onde Sidnei Rosa irá expor ideias, trocar experiências, mostrar o seu cotidiano e interagir com a sociedade. E hoje vamos discorrer sobre um tema que se apresenta como um dos mais relevantes na missão dos gestores municipais de todo o país, a geração de emprego e renda. A falta de emprego é o maior drama social de uma comunidade. Desse problema derivam-se quase todos os outros. Quando as pessoas estão bem colocadas no mercado de trabalho, é menor a pressão sobre qualquer governo por ações sociais urgentes, como saúde ou assistência. As famílias passam a ser autônomas, altivas, de maneira a exercer mais a cidadania e depender menos do Estado. Portanto, para se viver com dignidade e liberdade, o caminho é gerar oportunidades aos cidadãos. E para participar deste momento, convidamos o empresário Anderson Cersô, que conta com mais de 25 anos de experiência profissional em grandes grupos empresariais nacionais e multinacionais como executivo. Obrigada pela participação, Anderson. Convidamos também a técnica em meio ambiente pela IFPA e a acadêmica de engenharia ambiental e sanitária, Ingrid Magno. Obrigada também por ter aceito o convite. E contamos também com a participação de Fabiano Andrade, que é bacharel em administração, agricultor e atualmente presidente da Cooper Uraim. Obrigada, Fabiano. Sejam todos muito bem-vindos. E como anfitrião desta live, apresentamos Sidnei Rosa. Além de administrador, industrial, produtor rural, foi prefeito de Paragominas por 2 mandatos, entre os anos de 1997 e 2004. Deputado estadual por 2 vezes e secretário de Estado. Obrigada, Sidnei. E para iniciarmos essa live, convido a cada um dos participantes a falar um pouco como vê o cenário atual do mercado de trabalho em Paragominas. Gostaria de começar passando a palavra para a Ingrid Magno. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação, por ser uma convidada a esse bate-papo tão importante para a nossa cidade, né, para expor o conhecimento sobre esse tema de grande relevância para todos os paragominenses. Bom, o desemprego ele tem sido um dos grandes problemas da humanidade e não é possível falar de geração de renda sem falar do desemprego também junto. Hoje mesmo o IBGE publicou que, após pandemia, como agora vai ser reconhecido todo esse período após a pandemia, já tem já tem diminuído, na verdade, as taxas de admissões de emprego, ou seja, muitas pessoas estão mais desempregadas ainda. Muitas pessoas e muitas famílias, todas, vivem apenas em benefício dos programas sociais, ou seja, aqueles como Bolsa Família, aqueles como todos os benefícios sociais que o Estado em si oferece. Bom, além dessas pessoas, nós também temos aqueles trabalhadores autônomos, que vão em busca da sua própria origem de emprego, buscando benefícios de vida. Após isso, nós podemos compreender como a nossa cidade ela é um exemplo dentre as demais que nos rodeiam. Nós somos o exemplo em todos os quesitos, por ter um privilégio a mais do que os outros. E isso acaba interferindo no nosso período, na nossa sociedade em si, porque nós somos reconhecidos por isso, mas também não temos, em nossa sociedade, uma boa qualidade de vida, aquela que tanto anseiamos, né? E isso acaba se tornando um círculo vicioso. Por quê? Porque é um fato admitir que todos os jovens, aqueles que vão ser a nossa próxima sociedade, que vai trabalhar para nós, eles não têm uma qualidade de vida se a sua família em si não tiver emprego, não tiver uma boa base familiar para oferecer para ele. Então, a gente tem um círculo vicioso. Nós precisamos, antes de tudo, de lembrar os nossos jovens, nós precisamos dar uma atenção especial às nossas famílias desempregadas, pois ela é a base que nós queremos para um futuro.
Então, visando todos esses fatos, a gente precisa inicialmente capacitar as nossas famílias, os nossos jovens, para que eles possam trabalhar dentro da nossa própria região, pois nós precisamos de pessoas qualificadas aqui dentro da nossa região, para que outras pessoas de fora não venham e tomem os empregos e a gente continue estando desempregado, a gente continue sem qualificação, saindo finalmente desse círculo vicioso. Passo a palavra para Fabiano Andrade. Obrigado pela oportunidade. Aproveitando a oportunidade para parabenizar todo o agricultor, hoje é o Dia do Agricultor, e vou falar no ramo da agricultura, que é o ramo que eu tenho trabalhado há 8 anos. A gente precisa investir mais nos treinamentos, a gente precisa investir mais nas oportunidades do campo, dentro da cidade. A gente tem muitas comunidades mais próximas da cidade e a questão do cenário atual do trabalho, a gente está vendo que, com a questão da pandemia, a gente vê que deu uma queda. Mas tem a possibilidade agora da gente estudar, ficar atento às oportunidades, né? E abraçar com boa vontade a tudo que a gente tem para ver por diante. Dentro da agricultura familiar, a gente está trabalhando dentro da cooperativa com a agricultura familiar, nós vemos que o impacto dentro nessa área foi um impacto menor. Mas, porque houve o aumento do consumo dos produtos, as pessoas precisaram ficar um pouco meio que reclusas, mas continuam comprando a alimentação. Então, a gente tem que estudar, focar nas oportunidades, focar nas capacitações para dentro da nossa cidade. Com a palavra, Anderson Cersou. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, elogiar esse exercício de democracia, porque somos nós três aqui pessoas que não estão ligadas à política partidária e, no máximo, temos uma relação social esporádica com Sidney. Então, é um exercício de democracia bastante relevante e importante. Quando eu me mudei para Paragominas, eu percebi que aqui era um lugar diferenciado. Não diria que é melhor nem pior, mas é efetivamente um lugar diferenciado. E eu acredito demais no potencial de Paragominas. É lógico que não podemos fechar os olhos para as dificuldades e os problemas, mas eu acredito muito no potencial dessa cidade como um polo regional importante e alavancador da melhoria da condição de vida de todos. E isso, obviamente, passa por geração de emprego e renda. Ao longo do debate, vamos abordar alguns aspectos que eu acho que são, talvez, os maiores desafios sob o ponto de vista empresarial. Muito obrigado. E apresentando a sua visão do cenário atual, convido Sidney Rosa para expor a sua opinião. Bem, boa noite a todos que nos assistem nessa live, essa experiência inédita nossa nessa noite. Cumprimentando aqui o Fabiano, o Anderson e a Ingrid, os nossos organizadores desse evento, né, desse exercício. Nós já estamos num período pré-eleitoral, sabe? Eu acho que até devíamos fazer um tipo de evento desse, fora da questão política mesmo, do momento político. Mas agora é necessário, visto até porque nós ficamos 90 dias, todos enjaulados, né, com medo dessa Covid, mas agora não tem jeito. Ainda que a eleição foi prorrogada os 42 dias, nós precisamos começar a conversar. Não apenas a política eleitoral, mas principalmente uma avaliação da Paragominas de 2020. Qual é o estágio que nós estamos hoje? Econômico, social e, por que não dizer, do mais desafiador de todos os temas, que é o mercado de trabalho e a geração de renda e de oportunidade para as pessoas. Portanto, eu quero me colocar à disposição, agradecer os 3 debatedores que aqui estão, e espero que as pessoas que estejam nos assistindo participem exatamente nessa primeira live, mandando as suas perguntas, numa segunda, que certamente vamos fazer daqui a 2 semanas, já poder ter de forma interativa, respondendo a quem nos assista,
Mas o que eu faço, uma análise muito rápida, Paragominas vive várias etapas nos seus 60 anos. De 1960 até hoje, a gente pode entender como ciclos econômicos. E o estágio atual, de 2020, foi depois da grande crise de 2008 no mundo, né, que teve impacto grande no Brasil, depois a grande crise de 2014 e 2015, que culminou com o impeachment da presidente Dilma, e foi todo esse desemprego. E quando a gente estava começando a engrenar o 2019, vem agora em 2020 essa pandemia, que, de certa forma, desarrumou não apenas Paragominas, o Pará, o Brasil, mas o mundo. E, evidentemente, de que nós precisamos analisar, nos ciclos econômicos, na condição social do nosso povo, nós temos que ver quem é que está na linha de pobreza, quem está abaixo da linha da pobreza, o número de desempregados, né? Tudo isso deve ser considerado para que a gente tenha, sem conversa furada, mas necessariamente procurar ver as nossas possibilidades de buscar oportunidade no mercado de trabalho para as pessoas. Claro que isso aí demanda de muita coisa, qualificação profissional, a atração de novas empresas, um ambiente bom de negócios para que o próprio empreendedor nosso possa ter a coragem de empreender. Enfim, é desafiador. Mas, como empresário, como ex-prefeito, como ex-deputado, e dirigente da FIEPA também, eu acho que o primeiro tema que nós estamos abordando é muito pertinente. Por isso, eu quero ficar à disposição aqui dos debatedores para que a gente possa, nessa 1 hora, tirar proveito desse tema tão importante que interessa a todos de Paragominas. E informo vocês que essa live pode ser compartilhada e, através do Messenger, você pode enviar sua pergunta ou sugestão. Nesta primeira rodada de debate, eu convido o Fabiano Andrade a fazer a sua primeira pergunta. Eu gostaria de pedir para o senhor falar sobre algumas propostas de emprego e renda para o campo. Muito bem, Fabiano. Veja bem, uma primeira consideração que eu queria fazer é que Paragominas tem um comércio muito bom, ativo, é uma cidade polo dessa região. No entanto, o comércio só será forte se tiver circulação de dinheiro. Por isso que o comércio precisa muito do setor primário. Se você não tiver agronegócio, mineração, turismo, indústria, que produzam bens e serviços aqui, mandem para fora de Paragominas, para outros municípios, para outros estados e até para outros países, e traga o ingresso de dinheiro para circular aqui dentro. O comércio, na verdade, é uma troca de dinheiro, mas você tem que ter o primeiro que joga o dinheiro na praça. E quem joga o dinheiro na praça é o setor primário. O setor primário, basicamente, é o agronegócio, mineração, que nós temos aqui também, e o turismo, se nós já tivéssemos também o turismo, porque, essencialmente, é quem vem de fora, deixa aqui o seu recurso em troca de bens e serviços. A partir daí, eu acho que Paragominas precisa, na sua pergunta, Fabiano, de... Os médios e grandes no agronegócio já andam relativamente sozinhos. O que o poder público precisa, e as entidades também, é necessariamente com uma grande articulação com o governo do Estado, com o SEBRAE, com os bancos, com a Emater, criar um ambiente de apoio efetivamente a quem vai empreender. E é natural que todos nós queiramos a verticalização do que já se produz em Paragominas aqui. Transformar soja, milho, sorgo em porcos, carne suína, em frangos, em corte de frangos, em peixe, em filetado de peixe, e aí vai. Então, eu não tenho dúvidas que nós precisamos, além do que a Prefeitura já tem feito ao longo dos últimos anos, a gente precisa incrementar. Por exemplo, a recente iniciativa do prefeito Paulinho no plantio do cacau. Extraordinária iniciativa, que vem colaborar com outras já do passado, mas que a gente precisa dar escala. Seja no cacau, seja no açaí, seja na suinicultura, seja na avicultura, na piscicultura, na fruticultura, né? Nós, inclusive, pedimos, pela FIEPA, FAEPA, uma extensão, por exemplo, ao governador Helder, para estender o polo de citricultura, que pega apenas 5 municípios, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Piriá, Irituí e Aurém,
para a gente estender, pelo menos ali na Paragonorte, Cacimbão e até na Caipe. É o mesmo clima, está do lado desse polo, e eu vejo o que significa, por exemplo, 5 hectares de laranja naquela região. Eu conheço bem. A independência de uma família, né, que não vai viver apenas da laranja ali, mas se ele tiver 5 hectares de laranja, tiver umas 15, 20 vacas, tiver um pouco de porco, está independente. E eu fui ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, há 3 anos atrás, passei uma semana exatamente vendo isso, Fabiano. 7 hectares é a propriedade média de Santa Catarina, que eu visitei durante 3 dias. E eu fiquei impressionado de ver a qualidade de vida que, na média, aquelas famílias têm com 7 hectares. Casa boa, internet ligada, filho na faculdade, tranquilos, onde a família inteira estava ali, tirando leite, plantando, criando porcos. É isso que nós queremos. E esse ambiente que a gente vai perseguir efetivamente para poder ver acontecer isso de fato. Isso não é conversa. Nós já temos várias iniciativas acontecendo, a gente precisa dar escala nisso. Bom, visando que a maioria das pessoas desempregadas não estão literalmente desempregadas, né, eu gostaria de focar nesse assunto exatamente por isso. A gente tem grande parte dos nossos trabalhadores, das pessoas desempregadas, na verdade, que são trabalhadores autônomos, que vão em busca do seu próprio emprego. E o seu novo modelo de gestão, ele tem algum apoio para essas pessoas autônomas, para esses trabalhadores autônomos, porque nós sabemos que eles estão à base da legislação, né? Eles estão marginalizados da legislação, por não ter carteira assinada, por não ter os direitos que a legislação propõe para um trabalhador comum. Então, como seria esse apoio para essas pessoas? Bom, você colocou muito bem, Ingrid, o mundo de carteira assinada é cada vez menor. Ou o Brasil modifica essa legislação trabalhista, ou nós fatalmente vamos continuar assistindo cada vez menos empregados de carteira assinada. Tanto que tem muitos que eram empregados antes, que hoje registram sua pessoa jurídica e trabalham para as empresas prestando serviço, dando nota fiscal de pessoa jurídica. Tal é o problema ainda da legislação trabalhista no Brasil, ainda que no governo Temer teve uma reforma trabalhista, mas ainda está longe da competitividade no mundo global. Mas eu não vejo assim tão desassistidos os pequenos que queiram se organizar hoje, por exemplo, como o MEI, microempresário registrado, que tem uma tributação muito simples, paga R$50 por mês, para ele também ter o direito previdenciário quando se aposenta. Então, já tem de forma jurídica para também os autônomos trabalhar organizados. O que eu acho que precisa o poder público, seja municipal, estadual e as entidades, bancos, é conhecer o mercado, conhecer a aptidão de cada indivíduo desse que você falou, autônomo. E aí, seja autônomo, seja cooperado, seja associado a uma associação, seja qual for a condição dele, o importante é ele ter renda. Agora, por exemplo, com essa pandemia, se mostrou muito que o home office, trabalhando em casa, onde ele não bate cartão na empresa, ele produz tanto quanto está na empresa, sem transporte, sem sair fora de casa. Então, o mundo também muda nesse momento, no pós-pandemia, em relação ao mercado de trabalho. O que a gente precisa, efetivamente, é ser competitivo. Não adianta. Se a China avançou no mundo nesses 40 anos, foi porque ela tem o bom, o melhor e o mais barato. Todo mundo que entra no supermercado, numa loja, quer o melhor produto pelo melhor preço. Esse é o dono do mercado. Isso que é competitividade, que não fica fechada a Paragominas, ao Pará e ao Brasil. O mundo hoje é global. Portanto, o produto que a gente fizer aqui tem que ter competitividade. E, para isso, você tem que ter mais produção na mão de obra, você tem que ter menos custo tributário, você tem que ter uma logística melhor. Mas, efetivamente, eu vejo assim, Paragominas 2020, nós precisamos de ter um apanhado hoje. Esse dinheiro, por exemplo, que o Bolsonaro agora criou, essas 5 parcelas dos R$600 para o desempregado e tal, e o 1.200 para a mãe de família, foi uma forma interessante de buscar um cadastro de gente que nem existia no mundo oficial, que se registrou rapidamente e que se qualificou e aparece na estatística. Esse cadastro também, para nós, é interessante em Paragominas, para conhecer o nosso mundo do trabalho hoje. Quantos funcionários de carteira assinada? Quantos MEI, microempresários, nós temos? Quantos cooperados? Quantos produtores rurais? Para a gente ver qual é o ambiente que nós temos, para a gente poder avançar.
O que eu acho é que nós precisamos, como diz o ministro Guedes, tirar toda a tributação do trabalho, e claro que o governo precisa de receita, vai para o consumo. Mas você tem que desonerar a forma de contratar o trabalho. Se você assina a carteira de um empregado e dobra o custo dele para a empresa, é natural que o outro trabalhe sem carteira assinada, vai ter um produto mais barato. Então, essa equação que a gente precisa avançar e, definitivamente, desobstruir, criar um ambiente bom econômico, onde a gente possa assistir o indivíduo que comece com um pequeno comércio, que comece com um trabalho autônomo e não quebre com 6 meses, 1 ano, 2 anos, como é a maioria. A gente precisa assistir, dar o apoio inicial e perseverar para que ele realmente se firme no mercado de trabalho diante do que ele produz e do que ele faz. Com a palavra, para a sua primeira pergunta, Anderson Cersou. Sidney, Paragominas passou por vários ciclos econômicos e é notória a sua evolução. A gente consegue perceber essa evolução de Paragominas andando pelo centro principal da cidade aqui, a gente vê que é uma cidade que evoluiu. Entretanto, Paragominas também é uma cidade de contrastes. E quando vamos para as regiões mais periféricas, nós conseguimos perceber que ainda existe um contingente expressivo de pessoas, de cidadãos, que estão em condição de miséria. Ousaria dizer que pelo menos uns 20% da nossa população, em ordem de grandeza, deve estar em condição de miséria, vivendo de trabalhos informais, os chamados bicos, ou de programas sociais. Esses profissionais são profissionais com relativa baixa qualificação, né, vieram da indústria madeireira, da indústria do carvão, parte deles foram absorvidos pela construção civil, porém, de fato, é um contingente que tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de se qualificar para os novos desafios do agro e da mineração e até mesmo da construção civil. Aí fica a questão, como você analisa esse cenário e quais seriam as oportunidades para trazer exatamente esse público mais sofrido, essa população mais sofrida, para a dignidade? Anderson, você tocou no maior desafio de quem vai assumir esse município em janeiro. Além das crises de 2008 no mundo, rebatimento do Brasil, no Pará e Paragominas, além da crise do Brasil que quebrou em 2014, e agora com a pandemia, além dessas 3 crises, Paragominas absorveu uma crise terrível em 2008, que foi a Arco de Fogo. A Arco de Fogo em Paragominas, quando fechou todo o carvão, desempregou 2.200 pessoas que faziam carvão. E nas madeireiras, mais de 1.000 pessoas. Esse contingente desses 3.000 desempregados, até hoje, não se colocaram no mercado de trabalho. Porque, especificamente, como você colocou aí, a habilidade dele é naquilo. Quando eu insisto, por exemplo, no asfaltamento da PA 256 e a ponte sobre o Rio Capim, por exemplo, é que em apenas 60 quilômetros do quilômetro 12, se tiver asfalto e ponte, dá para ter um contingente de empregados do Nangibão, do Andradina, daquela região, de Paragominas, que pudesse ir de ônibus trabalhar do outro lado do Rio Capim, na colheita do dendê, que a cada 14 dias tem que voltar no mesmo pé de dendê, e é um trabalho manual, não tem máquina que faça, e que já daria um imenso mercado de trabalho. Quando eu insisto na fruticultura da laranja e do limão, de Capitão Poço, na Caipe, também porque é um trabalho laboral, trabalho manual, não tem máquina que colha laranja e limão. Então, a gente precisa também voltar à indústria madeireira. Eu tenho uma visão que o município de Paragominas tem mais de 1 milhão de hectares de floresta em pé, e nós já tiramos madeira nessa floresta há 30 anos atrás, 25, 20. Eu, por exemplo, tenho. As nossas áreas, eu já começo novamente a colher madeira, onde eu colhi na década de 80 e de 90. Vou até abrir uma serraria já, ao lado da fábrica, e quero ver de volta várias serrarias novas, funcionando de forma legal, com manejo de Paragominas, e também, agora com a madeira plantada, o eucalipto, que nós já estamos usando, e também trazendo madeira pela hidrovia do Capim, como agora a Bertolini já está fazendo escoamento da nossa soja. Nós mesmos da Rosa vamos trazer madeira de Portel para chegar em Paragominas.
Se vem para a Rosa, pode vir para outras empresas. Então, o próprio setor madeireiro, que desempregou muito, eu imagino que nos próximos anos, até porque o governador Helder comprou a ideia de fazer o licenciamento do setor florestal para tirar o IBAMA, metralhadora, multa, essa coisa toda, esse terrorismo, para voltar a ter. Nós temos mais de 1 milhão de hectares de floresta em pé em Paragominas, fora as plantadas, fora o Rio Capim para trazer. E, além disso, não é só florestal, nós temos uma gama de atividades de potencial que a gente tem que buscar. Mas é verdade o que você afirmou. Seguramente, no mínimo, 20% da nossa população está da linha da pobreza para a miséria. E isso precisa, não é só por condolência, não, é por um dever de cidadania de cada cidadão paragominense e, principalmente, da gestão municipal, estadual e buscar apoio do federal para que a gente dê. Se não dá carteira assinada, arranje autônomo. Se não dá o autônomo, microempresário. Se não dá microempresário, produtor rural. Se não dá microempresário, alguma coisa. O importante é renda. Meu avô dizia que na casa que falta pão, só tem briga e confusão. Isso é que nós estamos metidos com parcela da nossa população. Por isso, eu tenho clareza dos maiores desafios que nos esperam para os próximos anos, seja como prefeito, seja como cidadão, como empresário, como dona de casa, é ver assegurado, primeiro, o emprego de quem perdeu o emprego, e, segundo, assegurar no mercado de trabalho para os jovens que estão se formando. Não é justo que a gente tenha trazido para cá uma rede de faculdades, de cursos, Senai, Senat, virar agora o Senac, e a gente tenha todo tipo de mão de obra formada, e, depois de formada, o nosso jovem tenha que ir para fora buscar emprego. Não. Nós precisamos ter a competência de transformar o nosso potencial econômico em potencial de emprego. Esse desafio está posto, não é só para mim, é para todos nós. E agora, para a segunda rodada de perguntas, Fabiano Andrade. Nós enfrentamos algumas dificuldades em relação à legalização de algumas agroindústrias. Por alguns órgãos, o que acontece? Nós temos os órgãos municipais, estaduais e federais. Então, a gente tem dificuldade na questão da legalização vamos supor, do abate de frango, filetagem de peixe, que é algo que é muito importante para o município, além da geração de renda, para girar toda a renda da agricultura familiar. O senhor, enquanto pré-candidato, o que o senhor pensa fazer a respeito? Bem, Fabiano, eu ainda, enquanto deputado na Assembleia, a questão de uns 4 anos atrás, nós aprovamos uma lei estadual do produto artesanal, que dá condição de um produtor rural, na área do queijo, na área da farinha, tem vários produtos específicos, não são todos, poder fazer o seu produto em condições higiênicas que atendam o mínimo e ter o seu registro, inclusive com indicação geográfica, né? Foi um primeiro passo. Mas a gente precisa, por exemplo, a piscicultura cresce em Paragominas. Paragominas já tem um polo de piscicultura interessante já no Pará. O projeto do Carminati, o projeto do próprio Marcos Lotte e outros aí, nos coloca como no Pará, apesar que a nível nacional é muito pequeno, mas nós já temos um bom trabalho de piscicultores com a produção interessante. Só que estão vendendo peixe praticamente vivo ou resfriado, congelado. Já está na hora, é evidente, que nós vamos ter que ter um filetagem do peixe aqui para colocar na bandejinha. Aí, evidentemente, que vai ser quase que um frigorífico, né? E tem o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que pode também ser um Serviço de Inspeção Estadual, o SI, que pode também ser o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Eu sou pela desburocratização. Acho que a gente tem que ter uma simplificação. A gente precisa desanuviar esse ambiente e encorajar o empreendedor. Por exemplo, a gente está pedindo, nós estamos pedindo às entidades, ao governador Helder, para tirar os 10% de ICMS quando você compra um equipamento no sul do Brasil, para trazer para fazer um investimento. Olha que absurdo! Antes existiu a indústria, você já onera o empreendedor que tem a coragem de montar uma indústria, quando ele compra equipamento de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, ao entrar no Pará, pagar a diferença do 7% que vem na nota para 17%, pagar 10% antes da empresa funcionar, que vai gerar emprego, máquinas, equipamentos
Instalações. O governador já sinalizou de forma positiva, nós deveremos ter uma desoneração, por exemplo, nesse ICMS, do diferencial de alíquotas na compra de equipamentos, mas eu dou esse exemplo como tantos outros. A licença ambiental precisa ser declaratória. Nós não podemos colocar o empreendedor numa fila que está dando uma repartição, umas SEMAS, esperando a licença ambiental, que vai demorar meses e anos. Ele desiste. Taxa de juros no Brasil, que era outra coisa proibitiva, chegamos à realidade. Hoje nós temos taxa de juros a 2,5% no FNO. Aí dá. Com inflação de 2,5%, 2,7%, o juro é praticamente zero. Isso é um juro internacional. Era o nosso sonho. Então, a gente está avançando em muitos aspectos, mas a gente precisa avançar em outros, principalmente criando um ambiente encorajador para que qualquer pessoa deixe de ser empregado e seja um empreendedor por conta própria, seja a condição que for, mas para isso precisa de encorajamento, sob pena da gente não arranjar vagas no mercado de trabalho para essa população que já está desempregada e para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho. E agora, com a palavra, Ingrid Magno. Bom, um fato bastante recorrente aqui na nossa cidade, em todo o Brasil, é principalmente a evasão escolar. Nós temos grande parte da porcentagem de evasão escolar, principalmente no ensino médio e nas universidades. Isso acontece porque a pessoa não consegue, no caso os jovens, eles não conseguem se dedicar totalmente aos estudos, à sua própria capacitação. E como o Sidney já citou, nós precisamos capacitar principalmente a nossa população, a nossa região. E é para isso que nós precisamos erradicar essa evasão escolar, para que eles possam finalizar os estudos dele e, assim, voltar para a própria região e trabalhar dentro da mesma. Então, quais seriam, na verdade, as propostas para erradicar a evasão escolar? Bem, Ingrid, você tocou num ponto nevrálgico, né? A gente tem que cuidar do ensino básico. Antes era até a 8ª série, agora a 9ª série. Ensino médio e depois a graduação do nível superior. O que está acontecendo nos últimos anos? Ainda que o Brasil seja um dos países que mais investe na educação no mundo, o Japão investe 4% do PIB na educação. O Brasil investe 6% do PIB. Só que, lamentavelmente, nunca teve tanto dinheiro, mas também parece assim que nunca teve tanto desinteresse. É impressionante ver. As nossas crianças e jovens vão bem até a 9ª série. Muitos nem ingressam no segundo grau. E a maioria de que ingressa no segundo grau, que vai estudar, por exemplo, à noite, abandona o curso. Variadas razões. Pressões econômicas, necessidade, transporte que não tem, a própria violência que dificultava o aluno ir à noite para estudar e voltar. Nós precisamos de estudar, chamar esses jovens, mobilizar a família em volta dele para que o estimule a estudar, dar uma bolsa, dar um transporte, alguma coisa nós temos que fazer para que ele faça pelo menos o ensino médio. Se nós tivermos os nossos jovens hoje com um bom ensino médio, com um ensino profissional, não é que eu não estou dizendo que ele não deve fazer nível superior. Claro que é interessante ele ter a graduação, mas eu me refiro também o nível de muitos formados com diploma na mão, que, lamentavelmente, não passa numa entrevista quando você vê o grau de aproveitamento do curso que ele findou. Por isso que, lamentavelmente, no Brasil, nos últimos 20 anos, a nossa produtividade tem caído. Quando nos Estados Unidos, que é o país do primeiro mundo, a produtividade não para de subir. Por que caiu a nossa produtividade? Nós temos que buscar. Mas, fundamentalmente, eu questiono aqui a qualidade dos nossos cursos e também, desculpe, mas um pouco de desinteresse também, sabe? Muito desinteresse. Eu vejo aqui em Paragominas, por exemplo, algumas turmas do SENAI, que é nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, da nossa Federação das Indústrias, a gente não consegue fazer turma pelo desinteresse de jovens que poderiam estar estudando gratuitamente e você não consegue fazer turma. Porque, para colocar um instrutor, você precisa ter um mínimo de 20, 25 alunos para começar uma turma. Por mais que possa ser gratuito, alguém está pagando. Nosso sistema de indústria paga isso. Portanto,
Ingrid, você tocou num ponto fundamental. Nós temos jovens maravilhosos, inteligentes, muitos desempregados, mas quando aparece uma vaga no mercado de trabalho que você indica para uma entrevista, muitos não têm condição porque não sabem o básico. Às vezes até tem um diploma, mas é impressionante. Eu não estou falando isso de forma geral. Nós temos mão de obra excelente aqui também, aliás, os bons nunca ficam desempregados, né? Desculpe a sinceridade, mas os bons sempre têm mercado de trabalho. Agora, eu acho que a gente precisa trabalhar a juventude, e um fator que vai ajudar muito essa juventude a se interessar mais, o poder público a arranjar uma oportunidade do primeiro emprego, do estágio, tudo isso, é o apoio da família. A família precisa também, de certa forma, cobrar o jovem, apoiar o jovem. E eu me lembro, no meu tempo de prefeito, quando nós custeamos tantos cursinhos pré-vestibulares, né, que você custeava o curso, a turma começava com 30 e terminava com 27, 28, um aproveitamento bom. Eu não sei hoje como é que está isso, eu confesso que a gente precisa levantar. Mas é muito preocupante hoje o nível de desinteresse e a baixa qualidade também oferecida pelo ensino médio, apesar que nós recebemos nos últimos anos o IFPA, que foi um grande passo que Paragominas teve agora no ensino médio, e acho que a gente precisa trabalhar isso muito, porque condições de estudar nós temos aqui. Precisamos entender exatamente o que falta para que a gente tenha dessa juventude nossa, maravilhosa, inteligente, pronta no mercado de trabalho, para que qualquer vaga não fique para ninguém de fora, fique para o nosso jovem daqui. Esse desafio é para todos nós. Eu posso? Bom, enquanto eu estava fazendo as pesquisas justamente para esse quesito, porque a gente precisa admitir, ele é bastante generalizado, né? Abrange muitos assuntos, abrange violência, abrange toda a estrutura de uma escola, abrange muitos assuntos. E uma das propostas que a gente estava visualizando, né, seria exatamente isso, o aproveitamento das nossas turmas, o aproveitamento do nosso ensino médio, que seria o quê? Seria começar a dar uma primeira experiência, por exemplo, se a prefeitura fizesse uma grande parceria com as escolas de ensino médio que nós temos aqui em Paragominas e começasse a formar, a oferecer, na verdade, um certo grau de capacitação, como alguns cursos, como alguma responsabilidade para esses jovens, para que, desde o ensino médio, eles possam estar preparados para o mercado de trabalho, tendo esse grau de capacitação, como cursos tecnológicos, cursos administrativos, que são esses de fácil acesso para os jovens, e assim eles têm uma primeira experiência. Como sugestão, é claro. Você vai na linha do que, mais ou menos, eu imagino, que a partir do ano que vem, quem for o prefeito, não tem como fugir de fazer um grande programa social na periferia de Paragominas. Eu chamo até de programa periurbano. Nós temos um contingente de desempregados grandes, mas nos lotes dessas famílias, nós tivemos um programa com apoiamento de recursos da prefeitura, do governo do estado, da Emater. A gente, por exemplo, ia fazer a primeira horta, ir lá iniciar a primeira criação de galinhas, seja para ovos ou frango de corte, e ensinar. Vai ser uma mobilização muito grande com essas famílias, que necessariamente vai precisar do engajamento de uma mão de obra tipo o que você sugere aqui dos jovens, para que comecem, inclusive, ele aprendendo a trabalhar, já fazendo um trabalho social. E aí eu vejo que a gente poderia trabalhar, evidentemente, com as condições do município, numa articulação com o governo do estado, para fazer um estágio, né, envolvendo a UFRA, envolvendo o IFPA, envolvendo as escolas de ensino médio, a ETEPA, a própria Embrapa, e, naturalmente, a SAGRE, a Emater, a própria Secretaria Municipal de Agricultura, a assistência social, porque não deixa de ser as duas coisas, né? Mas eu vejo, me lembro bem, quando você falava aqui agora há pouco, do dia que nós plantamos as 600 mangueiras, lá do quilômetro 12 até aqui na rua, no dia 23 de janeiro de 99, há 21 anos atrás, que nós começamos pela manhã exatamente com a juventude, lá no 12, com o padre Maurício, com o pastor Carlos Veracruz, da Assembleia de Deus, e nós viemos caminhando do 12 até aqui na cidade, foi o dia inteiro, plantando as 600 mangueiras. Eu me lembro bem, indo e voltando para a nossa empresa no 12, todos os dias eu passo isso na memória,
Mas eu imagino que depois não foram apenas essas 600 mangueiras. Plantamos muitas mangueiras aqui dentro da cidade, frente ao Parque de Exposições ali. Agora, recentemente, também o prefeito Paulinho, fez um trabalho espetacular, que foi plantar ao longo dessa nova PA 125 asfaltada, um pomar daqui até lá na Fazenda Bosque. Essa prática precisa ser ampliada, precisa trazer a juventude. Eu me lembro que em 98 nós demos o estímulo ao Fórum da Juventude, que nasceu naquele momento, e que tem bons resultados até hoje. A gente precisa trabalhar essa juventude, sob pena de nós assistirmos aí tudo o que está acontecendo nos últimos anos. Depressão nos jovens, suicídios, enfim. Cabeça vazia é a casa do diabo, não é isso? E agora com a palavra, Anderson Cerçou. Sidney, como você bem observou alguns minutos atrás aí, um fator importantíssimo, na verdade, um fator crítico para a geração de emprego e renda é a criação de riqueza. Você comentou claramente, deixou claro isso, que comércio e serviços são fundamentais. Entretanto, só se cria emprego sustentável se trouxermos riqueza para aquela região, para aquela comunidade. Hoje, uma estratégia, você também já até citou, mas hoje uma estratégia que é usada no mundo inteiro é o turismo. E nós temos clareza que Paragominas tem um excepcional potencial turístico. É o agronegócio, é a nossa rede hospitalar, é a nossa rede de ensino, nós temos o potencial de turismo de esportes de aventura e coisas do gênero. Além disso, nós temos o turismo tradicional, o turismo de eventos, e é claro para quem vive na cidade que nossa agenda cultural não é uma agenda cultural, digamos assim, agressiva. Ela é uma agenda cultural muito voltada ao público interno e muito pouco voltada, tanto que nos é claro que nós somos exportadores de turismo para esse turismo de eventos. Como que você analisa essa situação da agenda cultural e do fomento do turismo para a criação de riqueza para Paragominas e as oportunidades? Bem, Anderson, eu vou citar um exemplo, dentro do que você está me perguntando, a iniciativa nossa, que foi a agricultura. Quando a indústria madeira já estava em declínio, em 95, 96, nós fomos a Balsas, no Maranhão, em 95, ver o que acontecia lá. Lá tinha 92 mil hectares de soja, hoje tem 1 milhão. Né? E nós voltamos de Balsas impressionados. Por que a terra é tão ruim daquela e a nossa tão boa, não tinha agricultura aqui? E nós fizemos o experimento em 3 hectares, e ainda antes de eu ser prefeito, fizemos a cooperativa, cada um tirou 17 mil reais e fizemos a experiência. E plantou-se aqui em Paragominas a primeira soja do Pará, 350 hectares em 97. Foi colhida. 23 anos depois, agora, de 350 hectares, são 350 mil hectares pegando Ipixuna, Paragominas, Ulianópolis, Dom Eliseu e Rondon. Tudo tem que ter começo. Em 2004, meu último ano de prefeito, eu me lembro bem, eu contratei uma empresa que veio aqui fazer o nosso inventário turístico. Passou aqui um mês levantando o inventário turístico de Paragominas, em 2004. Eu fui nas aldeias indígenas, com essa técnica e essa equipe, levantar as cachoeiras que tem lá nos Índios Tembé, as aldeias, a estrada, o Rio Capim, os nossos lagos do Rio Capim. As pessoas que moram em Paragominas, talvez não saem muito da cidade, não têm noção da beleza de paisagem que nós temos nesse município. Coisa fantástica. E agora, com essa pandemia em casa, como nós ficamos quase 90 dias, lendo muito, vendo muito, eu pude perceber que o turismo mundial agora tem uma tendência de não mais ser muito grande Disney, essas coisas. Vai crescer muito no mundo agora, qual? O ecoturismo. E a Amazônia é a palavra da moda no mundo. Acho que nós já temos, como você falou, o turismo de eventos, o agroturismo. Nessa viagem minha a Santa Catarina, eu, Rio Grande do Sul, eu vi muito turismo rural lá, no meu Espírito Santo, onde eu nasci também, bem no município que eu nasci, em Santa Teresa, tem muito turismo rural. E aqui nós temos tudo para fazer turismo de evento, turismo rural, turismo nas reservas indígenas, turismo de pescaria, eventos. Só de ciclistas, nós temos 2.000 ciclistas em Paragominas. 2.000 ciclistas. Então, tem eventos religiosos,
Tudo isso é turismo. Mexeu, trouxe gente de fora para vir aqui no evento, ficou no hotel, gastou, andou, é turismo. Por isso que acho que é uma das vertentes, dentro daquilo que eu falei, nós temos que ter atividades aqui que joguem para fora produtos e serviços e traga dinheiro de fora para circular aqui. O comércio só será forte se o setor primário, que é o agronegócio, mineração e turismo, trouxer recursos para cá. E acho que, de uma forma ou de outra, quem for prefeito vai ter que ir nessa linha. Da sua floresta em pé. Um estado de empresas paradas. Um estado que tem uma mão de obra treinada. Um estado que aguentou a tragédia da Dilma, quando o dólar veio a 1,56 e quebrou todas as indústrias brasileiras. E, naturalmente, também a madeira perdeu exportação. Mas, o ano passado, o dólar já era R$4. Já estava mostrando que nós tínhamos mercado lá para fora. E a hora que a construção civil voltar no Brasil, como vai voltar, também a madeira volta a ser um produto que tem mercado. E aí o Conrado comprou a ideia, meu presidente, nós fizemos um almoço para os empresários madeireiros lá na FIEPA, convidamos 40, vieram 32 empresários, compraram a ideia. Depois eu fui a Manaus para fazer uma articulação com os madeireiros do Amazonas e de Roraima. Depois eu fui a Macapá, fizemos uma articulação com os madeireiros do Amapá. Depois eu fui a Cuiabá, fizemos uma articulação com os madeireiros do Mato Grosso, do Acre e de Rondônia, e finalmente nós chegamos, no dia 6 de novembro, com o ministro Ricardo Salles, com uma nova visão do setor madeireiro da Amazônia, para voltar forte. E o governador Helder nos recebeu em maio, nos recebeu em agosto, e comprou a ideia também de fazer um programa de fortalecimento do setor florestal. Isso vai acontecer no Pará inteiro. E Paragominas tem que sair na frente, como sempre sai. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai voltar a ter um setor madeireiro forte em Paragominas. Não do jeito que era, muito mais organizado, até porque nós temos outras vertentes hoje. A nossa empresa Rosa Compensados utiliza 70% de matéria-prima de eucalipto, 30% de paricá, 100% do reflorestamento. Permitiu que a gente deixasse as nossas florestas aguardando, em repouso, e que agora já possa voltar e montar 2 ou 3 serrarias novamente para fazer madeira serrada das nossas florestas. Portanto, o próprio exemplo da Siquel. Nesse mês de agosto agora, o governador Helder virá conosco a Paragominas. Nós vamos fazer um segundo dia de campo no município de Paragominas, no projeto de manejo da Siquel. 209 mil hectares de floresta. Nós temos lá no fim de Paragominas, na divisa de Goianésia com Jacundá, que foi tirado madeira há 27, 30 anos atrás, está sendo tirado novamente agora. Você nem imagina que aquela floresta já teve intervenção de extração de madeira há 27 anos atrás. E daqui a 30 anos voltaremos novamente. Esse é o manejo florestal sustentável. O governador comprou a ideia, irá conosco agora em agosto. Queremos levar, inclusive, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Gilberto Valente, que já confirmou que vai conosco. Queremos levar algum procurador do Ministério Público Federal também para ir lá ver. Nós fizemos isso em outubro, levamos 8 deputados estaduais, o deputado Joaquim Passarinho, o senador Zequinha Marinho, e nunca é igual uma pessoa que vê falar e ir lá dentro da floresta assistir. Só tem uma condição de manter a floresta em pé. Só uma. Não existe a segunda. É o manejo. Se não manejar a floresta para ela continuar em pé, ela vai para o chão, ela vai ser derrubada, vai ser queimada por razões A, B, C e D. Por isso que eu acredito muito na questão da indústria florestal e tenho certeza que Paragominas viverá novamente um ciclo de novas madeireiras, com toda a lição de experiência do passado, para que a gente tenha um ciclo novo. Inclusive da madeira reflorestada, como é o caso que a Rosa hoje utiliza 100% de madeira reflorestada. E agora eu convido o Fabiano Andrade para a terceira rodada de perguntas. Nós temos um problema relacionado à agricultura familiar,
que se trata do êxodo rural. Quais os mecanismos, no seu ponto de vista, podem ser utilizados para atrair o jovem a permanecer no campo, a continuar a cultura de trabalho do pai? Não apenas o jovem ficar no campo, a família toda, né? Eu acho que o caminho agora vai ser o inverso, né? Teve um artigo esses dias, inclusive na mídia nacional, do Stefan Kanitz, um grande economista que eu gosto muito de ler o artigo dele, e ele fez uma abordagem que eu nunca tinha visto da parte dele, economista. Ele disse que o poder no Brasil mudou de mão. Mas não mudou de mão para o Bolsonaro, não. Mudou para a agricultura. As cidades hoje estão entendendo que não tem a diversidade entre o urbano e o rural. Até porque, antigamente, a ideia, a imagem de quem ia para a roça era do Jeca Tatu, de morar na casinha de barro, de pé no chão. Ei, mano, isso mudou. Isso mudou, rapaz. O cara no agronegócio hoje, se ele planta cacau bem, ele está com dinheiro. Se ele planta açaí bem, ele está com dinheiro. Se ele planta pimenta bem, ele está com dinheiro. Então, Fabiano, eu não tenho dúvidas que em Paragominas vai acontecer, no Pará vai acontecer, e no Brasil vai acontecer o êxodo contrário. Sair da cidade para ir morar no campo. Agora, ninguém vai morar no campo se não tiver uma boa estrada, se não tiver uma internet com alta velocidade, se não tiver segurança, se não tiver um... É evidente que isso nós temos que levar para o campo, sabe? Quando nós levamos energia trifásica para a CAIP, há 20 anos atrás, no ano 2000, uma energia trifásica daqui na CAIP, era exatamente numa noção, inauguramos a primeira clínica com um médico lá, o doutor Omir foi conosco em 2002 lá, era exatamente para que a gente pudesse, nessa linha, não trazer ninguém do interior para a cidade e, pelo contrário, levando gente da cidade para o interior. E hoje, andando pelo Pará, meu amigo, eu vejo cada casa no interior, né? Eu me lembro bem ali em Nova Esperança do Piriá, onde eu convivo muito ali, aqueles 3 ou 4 anos atrás, quando deu aquela renda de pimenta grande, que pimenta foi a R$30 o quilo, meu amigo, tem cada mansão ali dentro do meio do mato, vamos dizer assim, né? Meio do mato, porque não conhece. Vai lá para você ver a Hilux nova, a mansão com piscina, com internet, lá. Por quê? Onde tem renda, o cara leva a qualidade de vida. Então, a gente precisa trabalhar nos dois caminhos, condições de ter renda e o poder público, estradas, né? Internet, educação lá dentro, opções para que more lá, eventos lá dentro também, né? Então, nesse sentido, Fabiano, é que a gente tem que levar a mesma qualidade de vida que a gente tem na sede da cidade para quem mora nas vilas no interior. É um desafio grande? É, mas eu vi isso no sul do Brasil. Aí, claro que o indivíduo, em vez de morar dentro da cidade, ele prefere morar lá no sítio dele, lá, na propriedade dele, que é o lógico. Ali ele está vendo a vaca de manhã, ali está vendo o peixe, que ele vai dar ração. Ele tem que estar ali perto do negócio dele. Agora, claro que ele tem que estar no mundo, com a internet, com a televisão a cabo dele funcionando. Enfim, eu acho que Paragominas ela sempre teve uma figura de inovação no Pará. Quando abriu-se a estrada Belém-Brasília, começou-se aqui uma pecuária da estrada. O pai do Paulinho, prefeito, veio para cá, era pecuarista no Marajó, e veio para cá para mostrar em Belém de que a pecuária da estrada era melhor do que a do Marajó. Então, Paragominas já começa ali. Depois, a indústria madeireira foi um bom exemplo para o Estado inteiro. Depois veio o início da agricultura aqui, que foi um bom exemplo para o Estado inteiro. Modéstia à parte, a nossa gestão municipal, a partir de 97, foi um bom exemplo para o Estado inteiro. E depois outros bons exemplos, Município Verde, trazer o Hospital Regional, enfim. Paragominas, a saga dela é crescer. A figura, o perfil do povo de Paragominas é esse perfil de povo trabalhador, que sabe o que quer, inclusive o eleitor. O eleitor nosso também é muito exigente, não é eleitor de outros municípios, não. E o bom eleitor é esse que é exigente, esse que não se emprenha com conversa furada, esse que quer realmente as informações verdadeiras, diante do que tem o poder público, diante das demandas e desafios, mas também diante do potencial que tem o município, que tem que ser democrático, potencial para todos, de oportunidade. O cara pode até não querer, ele pode até querer ficar o dia inteiro na rede, mas o outro colega dele viu a oportunidade e aproveitou, cresceu. Portanto, eu vejo, com o mesmo otimismo que eu cheguei em Paragominas há 40 anos atrás, faz agora em agosto, eu me revelo com entusiasmo, tanto quanto eu cheguei, ou maior do que quando eu cheguei. Paragominas é extraordinária,
inclusive na questão da participação política da sociedade. É diferente Paragominas, como o Anderson disse agora há pouco aqui. Essa cidade é diferente, inclusive na política. Por isso que eu acho que essa live nossa de hoje, ela inova, ela começa bem uma discussão política que tem tudo a ver com os rumos, o futuro que nós todos de Paragominas queremos para os próximos anos. Até porque se me permite uma colocação bastante pertinente. Som? Está saindo? Ok. Até porque se me permite uma colocação bastante pertinente, que é a dessa cultura do agronegócio, da agricultura, né, que passa de pais para filho. Paragominas exige uma demanda de cursos universitários cada vez mais voltados para essa área. Então, querendo ou não, as demandas que são pedidas de cursos, por exemplo, a gente tem cursos de zootecnia, a gente tem cursos de engenharia florestal, a gente tem cursos de engenharia ambiental. Então, todos esses cursos eles são voltados para a mesma temática. Ou seja, todas as universidades que estão aqui, elas sempre querem formar o jovem regional para essa mesma temática, voltando sempre para o campo. Então, de qualquer forma, querendo ou não, a região está sendo formada para voltar, para regressar para o campo mais capacitada. E também, complementando um pouco o que eu falava, nós temos coisas aqui, iniciativas, talvez as pessoas não se dão conta disso. Gente, tem uma Floraplac aqui, a única fábrica de MDF do Nordeste e Norte brasileiro aqui, com seus 30 mil hectares de eucaliptos. Aqui. Quando o doutor Moacir Corsi veio aqui, uns 6 anos atrás, 7 anos, falar em pecuária, que poderia dar 40 arrobas por hectare, nós olhamos ali no auditório, Inocêncio Oliveira, parecia uma coisa louca, uma coisa que não se conseguiria nunca, porque aqui era 6 arrobas por hectare por ano. Ele falava em 40, pois os nossos pecuaristas daqui, os 8 pecuaristas daqui, os jovens aqui, Vinícius, filho do Mazinho, Lorival Del Popo, Mauro Lúcio, vários aqui, o Cadu, estão produzindo as 36, 40 arrobas de gado por hectare aqui. Sabe? Então, nós temos coisas acontecendo aqui. Nós temos um campo de experimento agrícola que a Copenorte faz em parte, na Show Agro, e o próprio Plínio e o João fazem um campo experimental aqui na Colônia do Uraim. Coisa extraordinária acontecendo aqui. A gente só precisa juntar as pontas. E aí, Ingrid, os cursos têm que ser linkados com as atividades econômicas que estão prosperando e iniciando aqui. Sabe? É uma grande articulação da sociedade colocando-se na mesa. Toda uma cadeia de negócios e de profissões, né? Linkados também com o sonho de cada jovem. Né? Tem jovem que quer ser uma coisa e acabou. Por mais que a família diga, não, eu queria que você fosse isso. Ele quer ser outra coisa, ele vai ser o que ele quiser. Mas, enfim, por mais que as pessoas estejam reclamando de oportunidade em Paragominas, eu também friso de que continua chegando gente do sul do Brasil, do Sudeste, para se sediar em Paragominas. Por quê? Porque as condições ainda são muito melhores do que lá no Paraná, do que lá no Espírito Santo, do que lá em Minas Gerais. Né? Qualquer formando que esteja no Espírito Santo, me lembro uma prima minha que veio para cá, ela me chamava de tio, né? Eu ainda era prefeito em 2004, eu falei, Francine, por que você veio para Paragominas? Ela disse, tio, porque lá em Vitória, só numa avenida, tem 828 odontólogos. Então, não adianta eu querer ser a 829. E ela veio começar a carreira dela aqui. Passou aqui uns 2 ou 3 anos e foi embora já como odontóloga, já com o currículo. Portanto, a gente precisa também, de certa forma, chamar os nossos jovens, os nossos empreendedores, para fazer um grande balanço. Qual é o grupo de oportunidades que nós temos? Porque não é justo, convenhamos, que o nosso jovem esteja acomodado e vindo jovens de fora e se colocando aqui. Claro que isso é um número pequeno, mas eu faço isso como uma provocação positiva. Eu vejo, por exemplo, na Ju-Paraná, com o Flávio, a maioria, ou se não todos os jovens deles, da Ju-Paraná, formados na UFRA em Paragominas. Quer dizer, o cara está ali na UFRA, faz um estágio na Ju-Paraná, e imediatamente se revela, bom, está fichado. Né? Então, nós temos um desafio grande, mas nós temos um campo de oportunidade extraordinário. E agora com a palavra, Ingrid Magno.
Bom, quando a gente pensa em geração de renda, a gente tem literalmente uma economia toda regional que vai nos gerar essa própria renda. Então, eu pergunto, qual seria a área mais apropriada, visando o mercado consumidor de Paragominas, que a Prefeitura poderia investir para que a gente possa ter um retorno com essa geração de renda, visando a toda a economia geral? Ingrid, eu não tenho a regra pronta de tudo, né? Ninguém sabe tudo, a gente estuda os temas, né? Mas nós temos, nesse momento, duas cadeias aqui bastante interessantes. Uma da verticalização de grãos. Seja a Copenorte, que tem um projeto interessantíssimo, seja agora essa empresa do Ceará, Grupo Integral, que vai colocar a maior fábrica de ração do Pará, aqui em Paragominas. Começa a obra agora em agosto. Em 18 meses, ela começa a produzir 5.000 toneladas por mês de ração para boi, para cavalo, para porco, para galinha, para cachorro. Toda essa ração vai ser feita aqui em Paragominas. Claro que com a fábrica de ração dessa, que já manda ração hoje de Fortaleza para a piscicultura em Paragominas, é natural que a gente vá ter um ganho de competitividade aqui para deslanchar tudo isso. A própria Pagrisa do Murilo e do Zacané, dos irmãos Zacané, que hoje faz álcool em apenas 7 meses do ano da cana, lá em Urianópolis, já está fazendo uma adequação na usina deles, para daqui 1 ano e meio já fazer também álcool de milho. Que ao extrair o álcool do milho, sobra o DDG, que é pura ração. Então, a gente tem um campo extraordinário aqui, para que a gente possa verticalizar, segurar, se não todos os grãos aqui, mas o que puder segurar aqui. Entendeu? O Murilo já está mandando cortes de carne aqui para Dubai. O Murilo está mandando cortes aqui de carne para a China. Nós vamos ter uma visita agora, no dia 4 de agosto, de uma Câmara da China que quer nos levar, inclusive, com passagem paga para 5 de nós irmos, esse ano na China, passagem, hotel, estadia, tudo, para numa ilha em frente a Macau, em frente a Hong Kong, tem um grande pátio que você leva o seu produto e ali no e-commerce você atinge a China inteira no consumidor final. Murilo, por exemplo, está muito interessado, que já está mandando contêineres de carne. Imagine se o Forte Frigo tiver um ponto lá para atingir o consumidor chinês. Eu estou dando alguns exemplos que, por exemplo, essa fábrica da ração integral, que começa agora em agosto, investimento de 36 milhões. Eu fui lá em 2001, em Fortaleza. Olha como é que demora. Em 2002, eu, como prefeito, com a aprovação da Câmara, dirigimos a doação de uma área ali atrás da Serra de Timborana, que, claro, a área foi doada para fazer a fábrica de ração. Ela não poderia vender essa área nunca. Demorou 18 anos para que isso acontecesse. Ela começa a obra agora. Inclusive, a obra também nós pedimos para as empresas de Paragominas. O Zulca vai fazer a parte toda civil e a JMC Ferro vai fazer toda a parte metálica. Mas centenas de funcionários na obra e, depois de pronta, 18 meses, 120 funcionários para produzir as 5.000 toneladas de ração, que vai comprar o milho e a soja da onde? Daqui. Então, esse ciclo é que nós temos que perseguir. Não é todo projeto que você busca que dá certo. Você tem que buscar uns 10, 20 projetos para um dar certo. Mas quem não busca os 20, não tem nenhum que dê certo. Por isso que a gente precisa sentar. O SEBRAE tem um trabalho extraordinário, né? A própria Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria Municipal de Agricultura, sabe das demandas dos nossos produtores. Nós temos um problema dos nossos pequenos, Fabiano, com o negócio do Pronaf, que está travado aqui da inadimplência. Tem que renegociar rápido isso aí, para voltar os pequenos a operar com a FNO, que tem muito dinheiro. Mas a maioria dos municípios, quem pegou dinheiro lá atrás, até por falta de informação, ele não sabe que ele não precisa pagar, ele precisa ir lá renegociar. Quer dizer, tem um monte de providências que precisam ser tomadas numa articulação de forças para que a gente bote 10 para produzir lá. Vai dar certo todos os 10? Não vai dar. Mas se der certo 5, 6, já está bom. Apoie outros 10. Entendeu? Então, eu acho assim, nós temos um desafio imenso, mas Paragominas vive de ciclos. E eu pressinto que nós estamos no final de um ciclo, pronto para dar um outro salto de um novo ciclo, que, não tenho dúvidas, será brilhante em favor desse povo que é empreendedor. E uma marca que Paragominas tem é de empreendedorismo. O Estado do Pará inteiro nos respeita por isso.
E agora convido Anderson Cessô para a terceira e última rodada de perguntas. Para finalizar. Foi, passou. Sidney, recentemente uma pesquisa que foi divulgada em rede nacional, em ambiente nacional, indica Paragominas entre as 100 cidades com ambiente de negócios mais grande potencial. Não temos a menor dúvida que a nossa posição logística é muito apropriada, né? Nós temos grandes polos bastante afastados de nós, né? 300 quilômetros, 400 quilômetros a norte e a sul, então nos coloca numa posição de atender toda essa região central aqui. Estamos na beira da Belém, da Belém Brasília. Então, assim, nós temos o polo industrial de Paragominas, que é o antigo polo moveleiro, agora o polo industrial, que é uma estrutura muito boa, muito apropriada. Porém, a gente observa, de fato, a dificuldade de atrair empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, que são aquelas que pulverizam os empregos, mas que, no final das contas, que geram uma quantidade expressiva de empregos. Então, na verdade, são alicerces realmente da criação de emprego. A gente observa isso não só em Paragominas, na verdade, a gente observa isso praticamente em todo o Pará. O Pará ele não tem uma política muito agressiva de industrialização, especificamente para esse porte. Tá? Você acabou de citar um exemplo que eu pago para todos os meus equipamentos 10% de diferencial de alíquota de ICMS para um equipamento que não é produzido no estado do Pará. E para eu conseguir isenção, eu teria que sair do Simples e ainda contratar uma consultoria caríssima. A última vez que eu pedi uma cotação dessa consultoria, o cara me pediu R$100 mil para me dar uma consultoria para montar um projeto de isenção desse ICMS para que eu conseguisse, mas mesmo assim eu tenho que sair do Simples. Ou seja, eu sou uma pequena empresa que vou ter que sair do Simples, perder minha vantagem tributária, ou seja, inviável, é absolutamente inviável. O que podemos fazer para sair dessa cilada, dessa sinuca de bico, para que possamos desenvolver industrialmente, não só Paragominas, mas o nosso estado, mas em especial Paragominas, pelo potencial que Paragominas tem? Muito bem, Anderson. Muito bem colocado. E a gente vai encerrar nossa live com a tua provocação. Deixa eu dar um dado para vocês, que talvez as pessoas não tenham essa informação. E, veja bem, o Pará é um estado extraordinário. Mas o perfil do Pará é de um estado exportador. Minério de ferro nosso, que já está dando 200 milhões de toneladas de minério de ferro, e vai para 300, né? O Pará vai ser o primeiro logo ano que vem, exportado para o exterior. O dendê, grande parte exterior. A madeira, grande parte exterior. O açaí, hoje, grande parte exterior. Então, o Pará é excelente para o Brasil, porque é um forte exportador. Nós somos o segundo saldo da balança cambial brasileira. Um estado que só tem 2,2% do PIB do Brasil, nós oferecemos para o Banco Central Brasileiro o segundo maior saldo, que é o quê? É o valor das exportações nossas para o exterior, deduzindo a nossa importação, que é pequena. O Pará exporta 17 bilhões de dólares e importa 1. Então, nós damos para o Brasil 16 bilhões de dólares por ano de saldo para o Banco Central. Mas o balanço nosso intraestadual, entre o que o Pará compra dos estados brasileiros e o que vende dos estados brasileiros, é uma tragédia. O último dado que eu tive, há uns 3 anos atrás, é que o Pará vendia 19 bilhões de reais para os outros estados e comprava 57 bilhões. Por quê? Porque tudo que nós consumimos, basicamente, vem de São Paulo. A Gillette vem de lá, o carro vem de lá, a geladeira vem de lá, o pneu da motocicleta vem de lá. Entendeu? O nosso desodorante vem de lá. Nós não temos a indústria que supre nem a nossa necessidade. Veja que o Pará vende 19 bilhões
para os outros estados e compra 57. Falta exatamente o que você colocou. Falta indústria. Nosso estado não tem muito pouca indústria. E a indústria que tem é com perfil exportador. Só vamos fazer isso acontecer, Anderson, se tivermos ambiente. Por exemplo, o governador Helder fez uma coisa audaciosa agora, há 3 meses atrás. Ele lançou um incentivo fiscal, qualquer indústria que se instalar no Marajó, o ICMS é 0. Inclusive da conta de energia elétrica, 0. Porque o Marajó é pobre de 20, 30 anos que eu escuto, o pior IDH do Brasil. Não vai mudar o Marajó nunca, se não oferecer alguma coisa, como tem a Zona Franca de Manaus. E ele lançou aqui num dia, numa segunda-feira em Belém. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro lançou um programa chamado Abrace o Marajó, e ele foi lá e fez o desafio ao presidente Bolsonaro. Presidente, quero lhe fazer um desafio. Nós temos o Marajó, que é o mais pobre do Brasil. Dos 10 piores IDHs do Brasil, 6 são no Pará, no Marajó. Eu lancei ontem, em Belém, ICMS 0 para qualquer empresa que se instalar no Marajó. Por que o senhor não faz também os impostos federais, como é Manaus, para nós fazermos no Marajó, reverter aquela pobreza? Então, Anderson, a gente só vai reverter isso se tirar os 10% de ICMS para comprar máquina. Não tem lógica isso. Entendeu? Se a gente oferecer um desconto de ICMS para atrair indústrias para cá, não virá uma indústria para o Pará e para Paragominas se ela não tiver alguma vantagem, pelo menos nos primeiros 5, 10 anos. Não virá. Não adianta. A terra pode ser boa, vem plantar, vai levar a soja bruto, vai levar o peixe inteiro, entendeu? Vai exportar o nosso açaí por Fortaleza. Então, a gente precisa criar ambiente de negócio. E ambiente de negócio é, fundamentalmente, baixar a tributação, melhorar a logística, oferecer alguma coisa que aqui possa ser de vantajosa para instalar uma indústria. Quando nós começamos a agricultura, em 96 para 97, quantas viagens eu fiz no Paraná, no Mato Grosso, para trazer produtores rurais aqui para vir conhecer Paragominas em 97, 98, 99. Grande parte dos produtores que estão aqui é fruto daquela busca nossa daquela época. Depois o Adilan continuou, o Paulinho continuou, e esse fruto de uma agricultura que em apenas 23 anos, gente, 23 anos foi ontem, começamos do zero a agricultura, 350 hectares aqui em Paragominas, e 23 anos depois tem 350 mil hectares daqui até Rondão. Esse é um fato. Nós precisamos fazer em outras áreas, no turismo, na indústria, né, em tantas outras iniciativas. Eu quero, então, finalizar agradecendo a Ingrid, que veio aqui dar a sua contribuição. Muito obrigada. Foi um prazer trazer a nossa representatividade, né? Trazer a representatividade dos jovens e de toda a população que está em busca justamente de respostas, né? Muito obrigada. Foi um prazer. Agradecer o Fabiano, que tem um trabalho extraordinário nesses 8 anos da Cooper Uraim, com seus 100 e poucos cooperados. É nessa linha que eu vejo que Paragominas vai crescer. Parabéns, Fabiano. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E agradecer finalmente ao Anderson, que, como executivo da Hidro, resolveu ser um paragominense. Parabéns, Anderson. Parabéns pela sua contribuição. É de gente no teu perfil que a gente vê essa Paragominas cada vez melhor. Muito obrigado pela presença. Eu escolhi viver aqui e ficar aqui. Então, hoje eu sou paragominense. De mala, cuia e filhos, né? E, finalmente, a vocês que nos assistiram, eu espero que tenha sido interessante essa modalidade de interatividade, né? Para que a gente possa, inclusive, exercer isso, não apenas agora na pré-campanha e no próprio período eleitoral, mas fazer disso uma constante depois, inclusive, a partir do ano que vem. Parabenizar a Larissa, os organizadores aqui, parabenizar a Cíntia. Letícia. Obrigada. Nossa mediadora. Linda, né? Obrigada. Parabéns. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Fechamos, neste momento, o nosso primeiro bate-papo com o tema Geração de Emprego e Renda em Paragominas, agradecendo a participação dos presentes e a audiência dos nossos seguidores. E convido todos para curtir e compartilhar as redes sociais do Sidney Rosa e ficar por dentro de tudo. Uma boa noite a todos.